A igreja. A primeira palavra que eu vejo nas escrituras que menciona igreja, parece-me estar em Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, que nos diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a primeira menção que eu vi aqui na leitura da palavra, que se refere à igreja, esse termo, né? Mas o que vem a ser realmente a igreja? O que é a igreja? Quem é a igreja? Porque ela está aqui na terra, a igreja está na terra. Essas perguntas nós precisaremos ter alguma resposta bem específica sobre isso. E é isso que nós nos propomos a fazer durante esse tempo de meditação nesse tema. A igreja hoje tem sido conhecida e definida como uma instituição humana, como também uma pessoa jurídica. Instituição humana, isso significa criada pelos homens. Uma pessoa jurídica com CNPJ é uma entidade detentora de obrigações e direitos que responde ao código de leis de uma nação ou de um estado. E dessa forma a igreja tem sido vista. É por isso que nós temos tantas situações complicadas envolvendo igreja e muitas vezes situações legais, muitas vezes situações que envolvem processos. Aí a gente fica um tanto assim desacreditado como igreja, né? E às vezes nós que sabemos que participamos da igreja, nos sentimos assim, puxa vida, não é isso que eu sinto dentro de mim. Mas a verdade é que nós estamos vivendo em épocas onde a igreja tem sido solapada. E em parte é porque nós perdemos o conceito do que vem ser a igreja, do que vem a ser esse conceito que Jesus estava falando a respeito lá quando ele diz para Pedro. Ele não estava dizendo que Pedro era esta pedra, esta seria a fundação. Não, ele estava dizendo que a palavra dele, que ele mesmo, era o alicerce sobre a qual a igreja estaria sendo estabelecida. Então, nós precisamos ter essa definição melhor para nós. Agora, muita gente tem se desapontado com a igreja. E isso por causa desses conceitos errados. E também acabam se desviando dela. Hoje nós ouvimos sobre aquele grupo que se diz desigrejado, ou seja, não tem compromisso com a igreja. E na maioria das vezes isso tem a ver com decepção ou com situações que eles experimentaram ou observaram, né? E a igreja não é isso. Nós sabemos no nosso coração, no nosso espírito, que a igreja não é isso. Então nós precisamos rever esses conceitos na nossa mente, no nosso coração, para que nós não sejamos também desanimados e deixemos de ser relevante neste mundo como Deus quer que nós, igreja, sejamos, né? O que é então a igreja? Vamos ter que dar uma caminhada um pouquinho nisto. Alguns não ou vão apelar para o grego em termos de definição do termo igreja, né? E aqueles que já leram alguma coisa ou que estudaram alguma coisa sobre teologia vão se deparar com o termo de eclesia, o termo usado no grego para igreja, termo que é formado na realidade de duas palavras, ek, ou seja, eka, que significa para fora, e também a outra palavra que é kalel, que significa eu chamo. Dentro destas duas palavras e desta definição,
nós damos significados, nós ampliamos aquilo que o grego já nos mostra nesse sentido, e ficaria mais ou menos assim: eu chamo para fora de. Aí, ampliando esse significado, nós dizemos, afirmamos, Jesus chama o seu povo para fora do mundo. Igreja tem esse conceito. Sair de algo velho e entrar no novo. Também tem o conceito de estarmos reunidos. Este é um conceito mais próximo da gente. E é sobre esse contexto que muitas vezes nós encorajamos os irmãos a estarem sempre juntos, a se reunirem. Isso faz parte desse processo. Não podemos ver essas definições de forma literal, também pelo fato de que sair do mundo, a própria palavra nos diz lá em João capítulo 17, verso 15, quando Jesus faz a oração sacerdotal e ele diz ao Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E ele estava se referindo à igreja, estava se referindo àqueles que estavam andando após ele, Jesus, o mestre, o fundamento, a pedra fundamental da igreja, Então, não significa no sentido literal que Jesus está chamando o seu povo para fora do mundo, porque nós continuamos aqui neste mundo. Também é gradativo o segundo conceito, que diz sair de algo velho e entrar no novo. Nós sabemos que dentro da igreja nós vemos e lidamos com muitas situações que não mudaram em nada pelo fato de termos aceitado Jesus ou passado, neste caso, a congregar, a fazer parte de uma igreja. E muitas vezes nós até definimos isso como batismo, membresia e assim por diante. Não mudou muita coisa, porque a vida continua seu curso. Casa, nós temos nossa casa, nossa moradia, nossas famílias, nós temos também emprego, temos que sair todo dia para trabalhar, alguns estão desempregados, mas correm atrás de emprego. A vida continua assim, nós temos contas a pagar, isso não muda, temos que lidar com os nossos maus hábitos que precisam ter um final e dar início a bons hábitos, que a conversão dá uma focalização nisto e assim por diante. Então, esse contexto de sair de algo velho e entrar num novo também precisa ser entendido de uma maneira que a gente não fique com expectativas erradas e nem decepcionados ou desapontados conosco mesmo ou com aqueles que fazem parte da igreja, O terceiro conceito, estarmos reunidos, isso está mais próximo da gente, requer também intencionalidade, porque ninguém, ao aceitar Jesus ou dizer ter sido inserido na igreja, vai ter isso de uma maneira automática. Não, nós precisamos ser encorajados para a importância de estarmos reunidos, como também nós precisamos de ser intencionais, ver o valor de estarmos reunidos, de estarmos congregados, de estarmos em comunhão com os irmãos. Se nós não vermos valor nisso, nós vamos trocar essa disciplina por qualquer outra coisa que possa nos ser mais conveniente, Agora, nós podemos olhar o conceito mundano sobre o que significa a igreja, e nesse sentido ele está realmente muito desgastado. Nós podemos apelar para os termos do grego, onde muitas pessoas buscam definições e conceitos, mas realmente nós precisamos estar em sintonia
e buscarmos a revelação das Escrituras sobre o que significa igreja. E quando nós entendemos melhor esse conceito, nós também poderemos responder o porquê da igreja estar aqui na terra. Isso nós precisamos ampliar o nosso conhecimento. Isso também vai gerar crescimento, vai gerar um maior envolvimento daqueles que se acham igreja, né? Nós precisamos disso na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí eu estava olhando na Bíblia e eu percebi que tem pelo menos 20 citações no Novo Testamento que está referindo-se à igreja. E muitas vezes esse termo está ligado a ser corpo, ser congregação, ser família, ser comunidade, habitação de Deus, templo. Isso tudo está dentro do conceito que a Bíblia nos mostra. E nós poderíamos ver alguns versículos que nos mostra esta realidade, né? Nós, principalmente no livro de Atos e nas cartas de Paulo, até também de Pedro, nós vemos algumas citações a respeito do que vem a ser a igreja. Em Hebreus, nós vemos lá o autor da carta, né, ou do livro de Hebreus, encorajando a congregação, ou seja, o corpo, a não deixar de congregar. E naquela época, isso já estava sendo uma maneira que muitas pessoas estavam tomando como decisão. Não tem muita importância eu estar congregando. E aí, no caso, o autor aos Hebreus, ele fala sobre a importância de congregar e que nós não podemos, de forma alguma, deixar de congregar. Isso é vital para a vida do corpo. Nós precisamos entender isso. A igreja também é ajuntamento, congregação. E isso faz parte daquilo que nós vimos também que está ligado ao termo no grego, né? Porém, a igreja começa com redenção. A igreja significa redenção. Como essa redenção se revela para nós, a igreja? Vamos pensar em algumas definições aqui que nós precisamos ver e analisar de uma maneira muito clara para nós. Estamos ainda no mundo. Então, a igreja não foi tirada do mundo. Pelo contrário, ela está no mundo e tem um objetivo de Deus aqui no mundo. Ela tem um papel fundamental nos planos de Deus para este mundo. Nós estamos ainda sob ou debaixo da queda. Mas na igreja já opera a redenção e o reino de Deus. Nós temos que ter isso em mente quando nós pensamos em igreja. Aí porque é isso que faz com que muitas pessoas ficam olhando falhas na igreja. Mas a igreja é isso, olha quanta situação complicada, quantas coisas ruins, feias que existem na igreja. Olha, a igreja está sob a queda, neste mundo caído, e aonde a igreja está, existe esses efeitos da queda em cada pessoa que é parte da igreja ou chamado para ser igreja. Porém, nessas pessoas já opera a redenção. A igreja começa com redenção. O reino de Deus é manifesto na redenção na igreja.
Igreja é ambiente de transformação, formação do caráter de Cristo em pecadores redimidos. Essa é uma outra definição que nós precisamos entender como igreja. Pecadores redimidos que perseveram em seguir a Jesus. Aqui nós vemos uma boa separação que nós precisaríamos pensar. Na igreja tem de tudo. Agora, veja bem, igreja é ambiente de transformação, formação do caráter de Cristo em pecadores redimidos que perseveram em seguir a Jesus. Tem muitas pessoas que estão congregando, que fazem parte da congregação, neste caso, o ajuntamento solene, mas não são pecadores redimidos, não são pessoas que estão perseverando em seguir a Jesus com o intuito, com o objetivo de terem suas vidas transformadas, o seu caráter transformado segundo a imagem de Cristo. Estão na igreja, né? Mas fora deste conceito que faz parte da igreja. A igreja é também um lugar onde o pecado está presente. Você já pensou nisso? É difícil de aceitar isso, mas é verdade. O pecado está presente na igreja. E aqueles que estão ali perseverando em seguir a Jesus precisam ter uma atitude contra o pecado. É necessário lutar constantemente contra o pecado que está na igreja. E isso serve para todos nós. Isso significa aqueles que estão numa função ou posição de liderança espiritual. Aí eu incluo os pastores, aquelas pessoas que são líderes de ministérios, todos, desde aquela pessoa que está há mais tempo na igreja, como também o novo convertido. Igreja tem o compromisso de deixar-se ser aperfeiçoado por Deus, por Jesus, que é o nosso objetivo, que é o nosso modelo, que é a cabeça da igreja ou do corpo, que é também uma definição, né? É um lugar onde o pecado está presente e contra o qual é necessário lutar constantemente. Nós precisamos lutar contra orgulho, contra maledicência, contra a inveja, contra motivações erradas, contra imaturidade, contra preguiça, promiscuidade e assim vai. Todas essas situações são efeitos da queda, do pecado que fez com que este mundo se tornasse aquilo que nós vemos que é. Essas tendências estão em cada um de nós, mas igreja, lembra, significa redenção. E aqueles que são chamados à igreja estão num processo de redenção. Eles estão buscando e agora estão na posição de pecadores, porém redimidos. E dentro desse conceito, eles estarão lutando cada dia contra a queda, que reflete ainda nas suas vidas, em nossas vidas, dependendo sempre da graça de Deus para isso, buscando ser aperfeiçoado em Jesus, que é aquele que sustenta a igreja, que é a pedra fundamental da igreja. Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2, define bem essa situação. Nós podemos conferir isso na palavra, deixa eu ler aqui com vocês. Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está dentro desta definição de pecadores redimidos que estão o tempo todo lutando contra o pecado, para que o pecado não os domine. E como que eles farão isso? Prestando um culto racional ao Senhor e, neste caso, apresentando o seu próprio corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E o verso 2 diz: e não vos conformeis, ou não vos conformando com este século, com este mundo onde a igreja está, né? Mas sendo transformado pela renovação da mente, pela nossa maneira de pensar, para que possamos experimentar com mais exatidão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, como igreja. Nós precisamos disso. A igreja, então, não é uma instituição humana, porque não foi homem algum que deu origem à igreja. Ela é uma instituição divina, porque o próprio Deus, Cristo, o Filho, estabeleceu a igreja, fundou a igreja. A igreja também, então, não é uma pessoa jurídica. Não, a igreja não responde a homem algum ou a governo neste mundo algum. A igreja responde diretamente, exclusivamente a Deus. Então, se alguma igreja está respondendo a homem ou ao governo, a esse sistema político, ela está fora do prumo, ela está fora da definição que a Bíblia mostra que a igreja deve ser. Em Colossenses, no capítulo 1, versos de 13 a 23, nós encontramos os principais fundamentos que nós precisaríamos considerar dentro do contexto e definição de igreja. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e lesse juntamente comigo essas definições, né? Então, começa com a questão de redenção. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 13, que diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Igreja igual a redenção. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, nesse caso, está se referindo a Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que, nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, quer outrora eres estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esta palavra aqui, esses versos, gente, tem os principais fundamentos e definições do que vem a ser a igreja e também o seu papel aqui na terra. Nós precisamos entender aquilo que Paulo declara nesse texto aqui, que é um dos mais abrangentes que nós poderíamos achar dentro das Escrituras, principalmente no Novo Testamento, a respeito da igreja que nós fazemos partes, né? Nós somos parte disto, né? Igreja, redenção. Igreja está neste mundo com um propósito. Este propósito nós estaremos estudando nas próximas semanas, procurando entender, e uma vez que nós entendemos isso, nós podemos ser mais relevantes, inclusive no nosso trabalho. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ele, Cristo, é a cabeça deste corpo e nós precisamos estar olhando para ele. Por isso que a igreja não responde a homens, a igreja não responde a governos, a igreja não responde à política, a igreja é o corpo de Cristo e, neste caso, responde ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso com um pouco mais de exatidão e profundidade. Do contrário, nós podemos ser solapados pelas influências deste mundo e as avalanches que vêm contra a igreja com o objetivo de tirá-la do foco e tirá-la do seu papel, que é fundamental para que este mundo tenha a oportunidade de reconhecer que é caído, que está no pecado, que o pecado gera a morte e a condenação eterna. Daqui eu já estou abrindo um pouquinho o nosso entendimento para entendermos qual é o papel da igreja na terra. A igreja é um organismo vivo. A igreja é comparado à família. São outras definições que a Bíblia nos traz, apontando para o corpo como sendo família. A igreja são pessoas que se movem juntamente sob ou debaixo do senhorio de Cristo, que é a cabeça do corpo, né? Então esta é uma definição muito apropriada. Pessoas movendo-se juntamente sob o senhorio de Cristo. Em outras palavras, o que nós podemos concluir aqui? A igreja, sem a direção do Espírito Santo, sem estar debaixo do senhorio de Cristo, passa a ser, sim, uma instituição humana. Passa a ser, sim, uma pessoa jurídica, como qualquer outra empresa. E toda empresa tem os seus objetivos específicos que estão centrados na figura humana, na vontade humana. Alguém está levando aqueles planos adiante. E isso tem a ver com a sua própria vontade, escolha e também objetivos. Mas a igreja, ela está e ela existe aqui na terra para cumprir os objetivos divinos e não humanos. A igreja também muitas vezes é vista, infelizmente, como sendo cabide de emprego, como sendo empresa de famílias, daí muitas vezes acontece situações de nepotismo, ou seja, a liderança vai passando hierarquicamente dentro da própria família. Isso é uma empresa, isto é
alguma coisa que está totalmente ligado aos projetos e ambições humanas. Não tem nada a ver com a definição que a Bíblia nos mostra a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Então, meus amados, nós ficamos por aqui nesta semana. Eu apenas estou nessa primeira semana, essa primeira aula que nós temos juntos, abrindo o assunto, procurando gerar pensamentos, reflexões na mente de vocês, no coração de vocês, para que nós possamos ter interesse de aperfeiçoar o nosso entendimento a respeito do que somos, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Eu espero que o seu coração se abra para ter o interesse, ou pelo menos a curiosidade, para saber um pouco mais sobre o nosso chamado, parte da família de Deus, corpo de Cristo, membros uns dos outros, congregação santa, nação santa. São alguns dos nomes que a Bíblia nos apresenta a respeito da igreja. Que o Senhor nos abençoe e que os nossos corações se acendeiem, se despertem para saber qual é o nosso papel como igreja aqui neste mundo, até que o Senhor retorne. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco e estará nos liderando durante todas essas nossas meditações neste mês. Eu oro para que a tua palavra realmente inflame o nosso coração, o entendimento da tua palavra e especialmente o entendimento de quem nós somos e para aquilo que somos chamados. Glorifique o teu nome sobre a tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você seja despertado e interessado em aprofundar-se no entendimento do que vem a ser a igreja da qual você faz parte.